Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. E neste 5º ano de programa no ar, continuamos visitando o roteiro do ERJ e hoje é o 2º programa que estamos iniciando o tomo 2 dessa jornada, que é o módulo 9, que trata da lei divina ou natural, roteiro 2, sobre o bem e o mal. E hoje a roda não está completa, mas mesmo assim a gente está aqui firme e forte. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui neste programa para falar um pouco dessa doutrina que tanto nos esclarece, nos fortalece. Esperamos levar essa mensagem para os nossos internautas, nossos amigos, para também eles façam as reflexões sobre esta doutrina que tanto nos esclarece. Isabela Martins. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui falando sobre essa doutrina. E hoje vou fazer o meu papel e o papel do nosso amigo Raimundo, que não está aqui hoje, mas com certeza lembraria vocês de dar aquele like nesse vídeo, de curtir o nosso canal e se inscrever, claro, né? Para estar sempre por dentro de todas as novidades que o Grupo Divulgar posta aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal, no YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pois é, reforçando a fala de Isabela, lembrando de Raimundo, dê o seu like, se inscreva, porque toda vez que tiver vídeo novo, você é informado, não só do nosso programa, mas também de todos os outros que a gente semanalmente posta aqui, onde você pode maratonar, compartilhar com seus amigos, nos ajudando a amplificar essa mensagem que tanto nos esclarece e consola. Vamos ouvir um momento de reflexão, já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 28 do livro Contos desta e d'Outra Vida. Mensagem ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Exame de Fé. Certo homem que passou a destacar-se dos outros, evidenciando largo entendimento de fraternidade e de fé, a par de grande compreensão, atribuía a Deus a propriedade de todos os bens da vida. Acabara de construir o lar, iniciando a formação da sua família, e associava-se com toda a alma a empreendimentos religiosos tanto quanto lhe era possível. Em semelhantes iniciativas, começou a ensinar a fidelidade ao Senhor Supremo, compondo discursos admiráveis em que comentava a excelência da confiança no céu. Deus, dizia ele convicto, Deus é o Criador de todo o universo e, por isso mesmo, é o dono de tudo e de tudo somos simples usufrutuários em seu nome. Almas, constelações e mundos lhe pertencem por toda parte. Recebemos por empréstimo, santo de sua infinita bondade, o berço em que nascemos, o lar que nos acolhe, as afeições do mundo, o conforto e a alegria. A palavra dele inflamava imenso fervor nos ouvintes, que passavam a refletir com segurança sobre a grandeza do amor divino. E tão grande se fez a sua influência que o Senhor, sensibilizado com tamanhas demonstrações de fé, enviou à terra alguns mensageiros para lhe examinarem a verdadeira posição. Os referidos instrutores começaram permitindo que a maledicência e a calúnia lhe amargassem a vida. O herói da lealdade padeceu golpes terríveis que lhe enodoaram a dignidade, mas atribuiu todos os percalços do caminho a manifestações indiretas da celeste bondade e acabou exclamando sinceramente: Meu nome pertence a Deus, que Deus seja louvado.
Os emissários que o seguiam, observando-lhe a firmeza, deixaram que a perseguição gratuita lhe envolvesse o roteiro. No entanto, o ódio injustificável como lhe acendrou a confiança. Entre nuvens de sofrimento, o devoto concluiu que o ideal da perfeição é fruto da magnanimidade divina e afirmou, convencido: o bem é obra do Senhor, louvado seja o Senhor. Os aludidos educadores concordaram em que fosse ele experimentado pela incompreensão, e o pupilo da fé se viu envolvido de aflição e ridículo, sentindo-se deslacerado e sozinho no seio do próprio lar. Contudo, reconhecendo que todo apreço e toda estima devem ser erigidos essencialmente ao Criador, asseverou conformado: toda a glória deve ser dada ao Pai que está nos céus. Louvado seja o Pai que está nos céus. Os examinadores em Lide decidiram que a enfermidade lhe visitasse o corpo, e o amigo da prece foi relegado ao leito em extrema penúria física. Todavia, em meio da própria angústia, reparou que seu corpo era um depósito do todo compassivo e disse imperturbável: meu corpo é um empréstimo do Todo-Poderoso. Que o Todo-Poderoso seja louvado. Continuaram os enviados celestes no campo da experiência e o homem de fé resistiu valoroso, superando amargura, desolação, tristeza e necessidade. Porque um dia recolhesse ele a presença da morte na pessoa de um dos seus filhos, acatando submisso à vontade celestial, os mensageiros da esfera superior endereçaram ao Pai Sublime, por intermédio de canais competentes, conciso relatório sobre a lealdade inflexível do crente valoroso que se encontrava na terra. Logo após, receberam ordem expressa da casa do Senhor para que lhe entregassem grande quantidade de ouro como suprema prova de obediência. O homem recebeu a dádiva generosa sob a aparência de um negócio feliz e entregou-se ao conforto da nova situação. Parecia anestesiado quando orava e ébrio de alegria em todos os movimentos. Decorrido algum tempo, os instrutores espirituais trouxeram-lhe um companheiro em dificuldade que lhe implorou, humilhado e triste: meu amigo, tenho 4 filhos doentes e venho pedir em nome de Deus, por empréstimo, algum dinheiro para solucionar meus problemas. Espero resgatar minha dívida em 2 ou 3 meses. Ante o silêncio do interpelado, reiterou quase em pranto: socorra-me por amor ao nosso Pai de bondade. Mas, com indisfarçável espanto, os professores divinos ouviram-no dizer, impassível e entediado: não posso, não posso. Meu dinheiro é um patrimônio que custei muito a ganhar. Pronto, abastecidos com o momento de reflexão, vamos dar início à nossa roda de conversas de hoje. Solta a vinheta, Tati. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus amigos, dando continuidade aos roteiros do EJE e sempre lembrando, você que não fez ainda esse estudo e quiser fazer presencialmente, é muito bom o estudo em grupo, a gente sempre fala isso, que é uma oportunidade da gente trocar ideias e muitas das vezes a fala de um colega nos esclarece pontos que a gente sozinho não conseguiu. Então, busque o centro espírita mais próximo da sua casa, se matricule para você fazer parte desse estudo e também estudando aqui conosco para poder você aclarar suas ideias e entender mais esse conteúdo que é necessário em todos os momentos dessa nossa jornada de busca de entendimento. Módulo 9, Lei Natural ou Divina, roteiro 2, o bem e o mal. Aí eu pergunto aos meus amigos, para a gente começar, o que é o bem e o que é o mal?
O bem é tudo que está conforme a lei de Deus, né? O mal é tudo que é ao contrário, né? Então, é basicamente isso. Bem é sempre aquilo que está conforme a lei de Deus. Nós temos que entender que tudo no universo tem uma lei que é regida por essa lei natural, a lei de Deus que a gente falou anteriormente. Então, o que está de acordo com a lei é o bem. O que está ao contrário da lei é o mal. Bem sintético isso. Essa é a minha resposta. Curta e Curta. pronta. Isabela, o que a gente pode tava mais? querendo pescar aqui, amiga, mas não consegui achar aqui no Edge. Eu fui abrir aqui o meu Edgezinho online para fazer essa leitura. Essa resposta está na questão 630 do Livro dos Espíritos. Exatamente, logo no comecinho. Essa resposta que eu dei está em cima disso. Tá? Como os espíritos sempre respondem para Kardec de maneira contundente. E aí Reinaldo copiou e foi cirúrgico. É porque às vezes a gente que leva tanto esclarecimento e fala demais, né? E Kardec, os espíritos, eles são muito focados, eles vão direto na questão, sem rodeio, sem... Verdade, Reinaldo. Não, na verdade, Reinaldo, não foi só, tu não só deu uma explicação em cima, não, tu falou exatamente a resposta, ipsis literis, literalmente, o que eles falam nessa questão. Eu não tenho muito o que acrescentar, né, diante disso, porque em alguns pontos da doutrina espírita, os espíritos até que explicam mais detalhadamente tudo, mas quando a coisa é óbvia, realmente, como o Reinaldo colocou, eles não enrolam, né? Olha, é óbvio, é isso aqui, né? Então, sempre que a gente faz aquilo que está conforme as leis de Deus, a gente está seguindo bem. E o mal é o contrário disso, né? Quando eu não estou fazendo, eu me afasto dessas leis, a tendência é que eu sofra consequências disso, né? Então, consequentemente, isso, dentro da nossa visão, seria uma coisa mal, seria uma coisa ruim. Então, aí vamos dizer assim, que foi bem clara a resposta, e é bom a gente falar o óbvio, que às vezes a gente pensa, o óbvio não precisa ser falado, e pelo contrário, a gente vê muitas das vezes que é necessário falar. Aí, então, a gente seguindo, porque talvez seja até o mais interessante, qual é a origem do bem e qual é a origem do mal? Quem começa? Seus pescadores. Quem começa, seus pescadores? A origem do bem é a origem do mal? Olha, a origem do bem está no nosso nascimento, vamos dizer assim, na nossa criação, né? Na nossa criação. Porque nós somos criados para o bem. Nós somos criados, não fomos criados para o mal. Agora, onde é a origem do mal? A origem do mal está em função do nosso aprendizado. Eu gosto de pensar nesse sentido. Isso aqui é uma resposta minha. A origem do mal está no nosso aprendizado, porque quando a gente não tem conhecimento de muitas coisas, a gente erra, comete equívocos. Então, o que acontece? O mal está em função desses equívocos, desse aprendizado. E algumas vezes, alguns equívocos, alguns erros que a gente comete, eles são, digamos, prazerosos para o nosso ego, né? E nos leva a ir balançar, entrar naquele processo. Eu vejo que o mal é mal voltado pelo nosso aprendizado, mas a Isabela deve ter olhado aí mais alguma coisa para trazer mais informação sobre isso. Mas o bem, nós somos criados para o bem. O bem é a partir da hora que Deus nos criou. Eu não vejo outra resposta. Mas o mal, eu acho que é nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, no aprendizado, no caminhar. Não é, Isabela? Queria dizer que eu não achei, viu, Reinaldo, essa pergunta, nem essa resposta, mas tirando pelo conhecimento, né, da doutrina espírita e desse capítulo específico que vai falar, né, sobre essas leis divinas, a gente pode dizer que a origem do bem, ela está impregnada em nós, né, assim como as leis divinas estão nas nossas consciências, então, automaticamente, essa origem do bem também está lá. Porque a gente sabe exatamente o que é que nos aproxima de Deus, então, consequentemente, a gente sabe o que é o bem e o que nos faz bem, né? Por mais que a gente, mas eu tenho dúvida, eu achei que isso aqui faria bem, mas se a gente parar para pensar, sim, sabe, com mais cautela, a gente sabe exatamente quais as consequências que aquilo ali traria para as nossas vidas, né? Determinadas ações e atitudes. E a origem do mal? Tem uma coisa que eu sempre me questiono, né?
que eu gosto muito de uma fala, inclusive, de uma palestrante chamada Nete Guimarães, em que, quando falam sobre essa ideia do bem e do mal, ela fala, gente, o que seria o mal, né? Então, aonde estaria a origem disso? E aí ela fala, na verdade, o mal, a gente costuma dizer que é a ausência do bem, né? Só que ela fala, não, Deus não criaria algo mal, então, consequentemente, não tem uma origem. Mas como aquilo que nos afasta do bem, nós temos uma ideia que é mal, que é ruim, então a gente faz esse comparativo. Mas não tem uma origem no sentido de que Deus não criou o mal, Deus só criou as coisas boas. Mas nós, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, quando nos afastamos do que é bom, vivenciamos o mal. Então, o mal é uma criação nossa, a partir da perspectiva de que nós não fazemos aquilo que nos liga a Deus, né? Reforçando essa fala de Isabela, nós somos criados simples e ignorantes, né? E aí, né, nessa nossa caminhada, nós escolhemos os caminhos. Quando a gente escolhe o caminho do mal, são as nossas escolhas que nos levam a isso. Mas tem uma coisa importante nisso tudo, porque às vezes a gente olha o mal como uma coisa assim, terrível. O mal é o mal. O mal sempre será o mal, né? Mas o mal tem alguma coisa. Às vezes a gente precisa passar por esse mal para a gente aprender que tem outras coisas. Aqui, até vendo aqui no livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: os Espíritos foram criados simples e ignorantes, Deus deixou o homem escolher o caminho, tanto pior para ele se tomar o caminho do mal. Mas longe será a sua peregrinação. Se não existisse montanha, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existisse rocha, não compreenderia o homem, tá? Que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, reconheça o bem e o mal. Eis o que une o corpo. Então, essa é uma coisa que traz essa situação. Tem coisas que a gente precisa passar para a gente compreender que existe algo além daquilo que a gente imagina. Então, essa coisa que o livro do Espírito nos traz, ele coloca aqui, quando ele coloca aqui no final que ele diz, eis porque se une ao corpo. Então, essa traz mais um leque para a gente entender esse mal que a gente passa por ele para a gente aprender. É porque, assim, existe, vamos dizer, dois maus, vamos dizer assim, didaticamente. O mal que é originado pela nossa incúria, pela nossa, como o Reinaldo falou, nosso aprendizado. Às vezes a gente não confia em Deus e vai por outro caminho, pelas nossas escolhas, se equivoca, infringe as leis e colhe o sofrimento, as dores, por consequência desse mal que a gente escolheu na nossa caminhada. E as dificuldades que a gente olha como mal, que a gente passa, que são necessárias para poder justamente a gente aprender, que é a fala dos espíritos, né? Se não fosse essas dificuldades que a gente tivesse, a gente não ia ver a necessidade de saber, se eu não precisar, se eu não passar pela doença, talvez eu não perceba o quão bom é ser saudável, né? Se eu não precisar, como a fala dos espíritos, se eu não soubesse subir, né, a dificuldade de subir da paisagem boa que eu teria vislumbrado na frente. Então, ou seja, esses maus que a gente vê, Deus dificulta tanto a minha vida, mas é esse que nos enobrece, que nos fortalece para a gente superar essas dificuldades e colher o bom fruto de ter superado essas dificuldades, né? E a origem do bem, Deus, Pai soberanamente justo e bom, só vai criar o bem. Então, o mal não vai estar originário nele, ele só criou o bem. O mal surgiu justamente quando a gente se afasta das suas leis, né? Então, aí que está a origem do mal, o fato da gente se afastar das leis divinas e aí sofrer as consequências desse afastamento. Isabela, quer falar alguma coisa? Não, eu ia te questionar sobre a origem, mas foi exatamente, eu acho que o que eu falei também, né? Essa colocação. Não tenho a acrescentar, não. E aí, meus amigos, já que a gente sabe, a gente viu aí o que é o bem e o que é o mal, então como a gente distinguir um do outro? A gente tem um norte?
Sempre tem um norte, né? Sempre tem um norte. Acho que a gente distinguiu o bem e o mal. O bem, eu vejo que é tudo aquilo que nos dá prazer, né? Não? O bem nos dá Não, tem prazer. muita coisa que dá para fazer. Peraí, Que não é peraí, peraí, peraí. necessariamente boa, né? Não, eu estou dizendo que o bem é tudo aquilo que nos dá prazer. O mal é o prazer momentâneo, o prazer diferente. O mal traz, eu vejo o seguinte, o mal é tudo aquilo que tem um impacto na nossa vida. Por exemplo, se eu comer demais, o que eu me sinto? Eu me sinto mal. Isso aqui foi demais, foi meu excesso. O mal sempre é o excesso. O mal sempre traz um desconforto, por mais que em algum momento seja prazeroso. Por exemplo, você dá um exemplo do mal prazeroso aí. Tu acabou de dar, o fato mesmo de comer, por mais que a gente Comer, cheio eu como não, demais, vou fica comer cheião. mais, Eita, comi aí mais. você colhe o fruto Assim, do mal-estar. Então, são várias situações que às vezes a gente pensa que traz prazer, mas é um prazer momentâneo, mas depois ele traz uma consequência. Por isso que o bem, ele é prazeroso. O prazer do bem ele é mais, digamos, ele é duradouro. Eu vejo mais ou menos por isso. Mas eu sei que a Isabela já está pesquisando aí na cabeça dela e vai trazer a resposta melhor. Eu não tenho nada melhor do que isso nesse momento. Acho que é um pouco redundante no sentido de que a gente falou um pouco sobre isso na primeira questão, né? Quando a gente fala do que é o bem, né? Onde ele está, onde ele se origina, a gente está falando um pouquinho sobre essa diferença. Bem, é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, gente, tudo aquilo que alegraria ele, tudo aquilo que a gente parar e pensar assim, Jesus também faria isso, né? Digamos assim, que é o exemplo mais próximo, né? Dessa perfeição relativa que a gente vai alcançar um dia. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente identifica isso como um bem. E o mal é tudo aquilo que nos distancia disso. Quando eu falei, eu entendi a tua colocação, sim, Reinaldo, e faz sentido. Sobre essa questão do prazer. É que, infelizmente, essa palavra a gente associa muito aos prazeres momentâneos, né? Mas é isso. Na verdade, muita coisa dentro da doutrina espírita, a gente poderia explicar de muitas formas, mas tudo depende de como a outra pessoa vai receber, né? É que nem aquela história de alma, é o quê? É o espírito que está aqui, é o espírito que está desencarnado e tudo. Então, é só uma questão de nomenclatura, gente. Mas se a gente parar para pensar, tudo aquilo que nos faz bem a longo prazo é algo que é benéfico, né? Então, é algo de Deus, é algo divino. E tudo aquilo que só nos traz um bem momentâneo, com certeza terá consequências negativas a longo prazo. Isso serve para tudo na vida da gente. Se a gente fizer um comparativo com as nossas vidas materiais, por exemplo, se eu escolho, por exemplo, não viver um determinado prazer agora, que é estar nas festas, porque eu estou optando por estudar, eu não estou vivendo esse prazer nesse momento, porque eu estou estudando. Então, aparentemente, parece que eu estou vivendo um mal, porque eu não estou deixando de fazer algo que eu gostaria, por exemplo. Mas, futuramente, esse estudo que não é tão prazeroso hoje me trará uma alegria maior, que é uma aprovação num concurso, aprovação num vestibular que você deseja, um curso que você quer muito. Isso serve para tudo na vida, né, gente? Nada. Tem um outro ditado que diz também, que eu acho que é muito verdadeiro, que fala assim: tudo que vem fácil vai fácil. Porque o que a gente quer e que perdura na vida da gente é difícil. Quando a gente quer, por exemplo, conquistar alguém que a gente gosta, né? O marido da gente, a esposa da gente, tal, deu trabalho para conquistar aquela pessoa e tudo. Então você valoriza mais, você entende o que é que você precisou abrir mão para estar com aquela pessoa, para viver com aquela pessoa. E isso a gente poderia dar 1000 exemplos. Então, é pensar no futuro, porque a gente precisa lembrar uma coisa que eu acho que a gente esquece com muita facilidade, é que nós somos espíritos. E enquanto espíritos, somos imortais. Então, pensar nessa continuidade da vida, e não só nessa vida momentânea que a gente está, é muito importante para fazer essa baliza sobre o bem e o mal, sobre aquilo que vai me trazer benefícios ou não. E eu falo que é difícil para a gente, mas tirando por mim mesma. Às vezes eu sei que a gente fala num conjunto global, mas trazendo para mim, para minha história pessoal de vida.
Quantas vezes eu ouço, às vezes, as pessoas falarem assim, porque a gente precisa viver o hoje, quando eu vejo assim um texto de reflexão e as pessoas dizendo, a gente precisa viver o hoje, porque a vida é essa, é nesse momento. Quantas vezes eu me pego assim, que texto bonito, realmente. Aí depois não é isso não. Por quê? Porque a vida não é só o hoje. Porque a gente vai ter outras oportunidades, porque nós viveremos muito mais coisas, porque nós não nos resumimos a isso. Mesmo que seja muito bonito pensar que é importante viver intensamente, mas é importante pensar nas escolhas dessa intensidade, porque a vida não se resume a essa encarnação. E depois que tudo isso acabar, ainda teremos muito mais coisas para viver. E o somatório da vida, o que me levará para um futuro mais feliz e mais próximo de Deus, é essas pequenas somas de coisas diárias, de prazeres momentâneos. Então é pensar, como o Reinaldo disse, vou comer isso aqui agora. Ok, vai me dar prazer, mas eu preciso comer em excesso? Não, porque isso já não vai me causar bem. Então, é pensar em viver pequenas coisas, mas de uma forma que isso não exceda, né, o limite do razoável. Acho que é um pouco isso. E aqui, nessa situação, também, para completar o que vocês falaram, a questão daquela máxima, né, de nós sermos a medida, fazer aos outros o que gostaria que vos fosse feito. Será se eu estou diante de uma situação? Eu estou em dúvida se aquilo ali é bem ou mal, se está certo, se está errado. É só refletir. Se isso aqui que eu vou fazer, eu gostaria que alguém fizesse para mim? Se a resposta for sim, bacana. Se a resposta for não, eu já tenho a resposta. E aí a gente vê que isso falta muito hoje em dia, porque se cobra tanto e às vezes você não dá aquilo justamente que você está cobrando, né? Então, e aí dá tanta da dificuldade das relações sociais. Se eu falo que eu bem entendo e tal, mas eu estou preparada para ouvir, né? Porque assim como eu tenho o direito de falar o que eu acho, o que eu penso, os outros também têm. E aí, se a pessoa não concordar, eu vou achar legal dizer, não, mas eu sou verdadeira. Ótimo, que bom que você é verdadeira, mas também é para ouvir a verdade do outro. Então, essa métrica de você pensar nessa máxima que o Cristo nos trouxe é importantíssimo, já nos freia bastante. Não é verdade? Só complementando o que vocês falaram. E aí, meus amigos, seguindo, o bem e o mal são absolutos? Ou ele tem alguma relatividade? Eu vou deixar a Isabela responder isso, porque eu tenho minha ideia de... Eu nunca gosto de responder primeiro, porque eu nunca venho exatamente com o que o livro traz, como os meus amigos. Tem uma memória, assim, de elefante, como diz. Não, é porque eu acho que não existe nesse nosso planeta, não existe nada absoluto. Então, eu acho que existem algumas leis divinas são absolutas, né? A lei é absoluta, mas nós não vivemos esse absolutismo. Tá. Nisso. Agora, você que fez essa pergunta, aí eu trago a resposta. Porque como eu não trago as respostas na íntegra, eu fico calada. Mas é importante aqui, ó. O bem e o mal são absolutos? E aí eles responderam, a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. Uhum. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. E aí eu abro para vocês comentarem. Bom, ficou claro então, né, que pelo menos o raciocínio a gente acerta aqui sempre, né, sempre. O bem, por ser uma lei divina, né, tipo, tá lá gravado nas nossas consciências, nós sabemos o que nos aproxima de Deus e tudo mais, ele tem sim digamos assim, ele é absoluto, né? Mas o mal, ele é relativo porque depende dos nossos comportamentos. Como a gente já falou bastante aqui, o mal depende do que eu faço, do que é que vai atrair aquilo como consequência para mim. Então, óbvio que isso é relativo, porque depende das minhas ações. O bem, ele é absoluto, mas é relativo na medida em que eu pratico, eu vivencio, eu me aproximo dele. Então, são sempre escolhas. E aí, eu acho que é dessa fala que o Reinaldo coloca.
Bom, nós não vivemos esse absolutismo. Nós, enquanto homens, né, assim, digamos, enquanto espírito. Por quê? Porque a gente está sempre oscilando, né? A gente nunca faz as coisas, pelo menos não no estágio que nós estamos, com constância, nunca nos mantemos, né, sempre fazendo aquilo. Até mesmo coisas que a gente já faz com alguma assiduidade, a gente ainda assim, às vezes, né, escorrega. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Às vezes, nós nos envolvemos, tipo, outro dia mesmo eu estava pensando, eu falei, meu Deus, eu já me envolvi em tantos trabalhos sociais, em tantas coisas, e hoje em dia não estou tão envolvida assim, ajudo uma coisa aqui, outra ali, mas não da forma como já esteve. Então, a gente percebe que, para praticar o bem, você precisa não só de uma constante, mas talvez evoluindo, isso vai te dando uma certeza até que isso se torne um hábito, mas ainda não faz parte da nossa vida esse hábito. A gente ainda oscila muito, né? Então, eu sou capaz de perdoar algumas pessoas em algumas situações, mas não perdoo todas as situações que acontecem na minha vida, ou tudo que as pessoas fazem para mim. Eu sou capaz de ter uma boa ação com algumas pessoas da minha família, mas com outras não, ou com as pessoas de fora da minha família, não. Então, tudo ainda é relativo na fase em que nós estamos. Mas eu acho que, à medida que a gente evolui enquanto espírito, a gente vai chegar a um momento em que a gente vai praticar o bem sempre, que ele vai ser absoluto. E o mal já não vai ser mais tão frequente, mas sempre vai depender das nossas ações, né? Do que eu faço. É isso que os espíritos estão nos dizendo. Verdade, é isso mesmo, eu concordo com a Isabela. Tudo é questão de escolhas e tem a ver com o nosso aprendizado, né? O bem, tem pessoas que fazem o mal achando que está fazendo bem. Tudo depende aí vem aquele caso, tudo depende do estado evolutivo de cada um, do entendimento que você tem, né? É muito importante essa visão que o Espiritismo traz para a gente do simples e ignorante. E aí, quando a gente pensa que todo mundo foi criado simples e ignorante, a gente também tem que pensar que cada um tem uma idade espiritual diferente. As nossas idades espirituais são diferentes. Eu não posso exigir de um espírito que nasceu milênios mais novo do que eu, que tenha o mesmo conhecimento que eu. Assim como o espírito que nasceu milênios mais velho do que eu tenho o mesmo conhecimento que ele. Então, essa verdade, esse bem e esse mal, é muito relativo das nossas jornadas. Apesar de o bem ser absoluto. Um dia, o bem, na realidade, o bem perante a lei de Deus, ele é absoluto. Que ele não muda, o bem sempre será o bem. Como ele diz, o bem é o bem. Só que para nós ainda não é esse bem conforme a lei. Nós ainda não conseguimos fazer esse bem. O mal, sim, ele é relativo. Porque o mal, quanto a gente vai evoluindo, como a Isabela já apontou, ele vai desaparecendo. Vai desaparecendo até chegar o momento que não existe mais mal na gente. A gente se libertou dele. Então, isso vai depender muito. Então, nesse momento ainda, a gente não consegue praticar o bem com toda a pureza que ele requer perante a lei. Eu concordo com o que a Isabela também falou sobre esse aspecto. Eu trouxe essa questão justamente preparando para a próxima, para a gente trabalhar bem ela. A gente viu que o bem é bem e o mal é mal. Tudo certo. Mas na balança divina, o mal praticado por um ignorante dessas leis é visto da mesma forma sendo praticado por alguém que tem conhecimento dessas leis? Eu vou deixar até para a Isabela, que você não dá nem para pescar essa para responder. Não, sem dúvida, gente. Sempre que a ignorância é uma bênção, né? Assim, com certeza você tem muitas coisas abrandadas a partir do momento que você tem um certo desconhecimento, né? Não é que você fique livre ou impune disso, das consequências disso, mas sim, existe uma certa, digamos assim, suavização dos efeitos daquilo ali. Porque desconhecer isso te coloca numa posição em que você praticou sem um peso daquele que, eu sei isso aqui, olha, eu sei que isso aqui vai ser prejudicial, mas mesmo assim eu vou fazer, do que aquela pessoa que desconhece aquilo ali, aquela responsabilidade e o pratica. Então, sem dúvida nenhuma, a lei da doutrina espírita, a lei que o próprio Cristo veio nos ensinar, né?
É uma lei que tem uma certa suavidade, onde a gente consegue compreender que a gente precisa ser punido na medida das nossas responsabilidades, do nosso conhecimento diante daquilo ali. Por isso é que minha mãe sempre brinca, né, falando assim, gente, se você puder, não conheça, não aprofunde dentro da doutrina espírita, porque depois não dá mais para voltar atrás. E é um pouco isso mesmo, né, gente? Não dá, assim. Hoje em dia, Isabela, tu não comete erros? Ixi, um monte. Mas pode ter certeza, pesam, tem um peso muito grande. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa leiga que desconheço o que é a vida depois da morte, o que é a vida espiritual, sabe? Então, com certeza, as consequências para mim, que tenho esse conhecimento, vão ser maiores do que para alguém que acha que tudo acaba aqui, que Deus não existe, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? É um peso diferente, assim, para quem tem conhecimento e para quem não tem. Jesus nos disse que a quem muito for dado, o mundo será exigido. É nesse viés que a lei nos traz. Se eu tenho muito conhecimento, será exigido mais de mim, mas aquele que tem menos conhecimento será exigido menos. Então, a lei de Deus é dessa natureza, ela é branda, né? Ela é branda, tá? De acordo com o conhecimento, porque ele não vai tratar um filho que está lá no jardim de infância igual ao filho que já está no ensino médio. Ele vai tratando de acordo com o entendimento de cada um. Então, ele trata dessa maneira. Então, quem já tem mais conhecimento, Isabela, no caso, tem mais conhecimento do que eu, pega mais pancada do que eu. Eu, como sou aqui, um pobrezinho coitado, não, tem que apanhar senhor, menos. está mais antigo que eu, aqui dentro da doutrina, e nessa encarnação, Entendeu? viu, Reinaldo? Pouca Entendeu? coisa, mas... Então, é assim que tem que ser. Porque é justo, até se a gente for olhar pela lei, pelos nossos entendimentos, é muito justo isso. E a pessoa que ele é ignorante mesmo, ele faz aquilo, para ele aquilo é a coisa mais natural, ele tem conhecimento. Então, ele precisa, a partir da hora que ele vai se desenvolvendo, realmente aí a lei vai, quanto mais ele for recebendo, mais ele vai tendo responsabilidade. É como a criança é pequena, ele não tem responsabilidade nenhuma, mas ele vai crescendo, ele vai tendo responsabilidade de estudar, de arrumar suas coisas, de fazer. Então, gradativamente, nós vamos dando responsabilidade para os nossos filhos, tá? E a mesma coisa se faz Deus com todos nós. O ignorante ele tem menos responsabilidade nas ações que ele comete. Tá A certo? lei nossa material, ela é sempre um espelho, né? A nossa vida material é sempre um espelho imperfeito dessa vida espiritual. E a vida material que a gente tem, por exemplo, nas nossas leis aqui da nossa Constituição, apesar de você não poder alegar o desconhecimento da lei para escapar, digamos assim, sair impune, né? De um crime que você tenha cometido, de uma infração, mas existe sim uma suavidade em determinados casos. Então, por exemplo, existem os crimes culposos, né? Então, você pode ter um crime culposo ou um crime doloso, quer dizer, você tinha a intenção de cometer aquilo, não tinha, você foi levado àquelas circunstâncias. Então, tudo isso vão contando como atenuantes, né? Claro que o fato de você alegar o simples desconhecimento da lei não te exime das coisas. Por quê? Porque a lei está aí para conhecimento de todos. Então, você não buscou um certo interesse. Mas, como o próprio Reinaldo colocou aqui como exemplo, o próprio fato de você ser menor de idade, por exemplo, já te imputa uma pena menor, porque significa que você não tinha maturidade suficiente para lidar com aquilo, ou para ter cometido aquela determinada infração, e assim por diante. Então, é um exemplo, né, que mostra bem como até na vida material isso também se aplica. Aqui a gente vê o quão é uma oportunidade que a gente vê como Deus é Pai justo e bom. Na sua balança divina, uma grave infração cometida por uma pessoa ignorante, um selvagem, até no Evangelho não, no Livro dos Espíritos tem, quando um selvagem comete canibalismo, é uma infração da lei? Mas para Deus é menos culpado do que um que tem o conhecimento das suas leis e pratica uma leve infração. Por quê? Porque ele tem o conhecimento e o outro não tem. E aí, na balança divina, como até Reinaldo falou em outro momento, que às vezes a gente faz o mal achando que está fazendo bem, ou foi Isabela, não me lembro. Mas, enfim, foi falado hoje aqui.
É nessa situação, eu não tenho conhecimento das leis divinas, cometi um ato, e de fato eu não tenho, porque aí Deus sabe tudo, que a gente de fato tem um desconhecimento, e aí é atenuada a falta, não é tirada a responsabilidade, mas é atenuada, não vai ser cobrado tanto quanto aquele que tem o conhecimento das leis e comete uma infração. Por que esse peso todo? Justamente por ele ter o conhecimento, deveria não cometer essa leve infração. Então... E só reforçando isso, André, que está falando, a gente não pode esquecer que a lei de Deus está em nós. Sim. Não está lá em Deus lá do céu, não. A lei está dentro de nós. Então, a lei está trabalhando em nós. Então, a lei trabalha de acordo com as nossas ações, né? Exatamente. E aí, por mais que a gente até não saiba assim de conhecimento, mas sente, né? Mas aí vem a questão justamente cultural, a vivência, então, ou seja, o conjunto, vamos dizer assim, que não é muito fácil o entendimento, né? Mas aí a gente consegue perceber essa justiça, e aí tem no Evangelho, naquela fala do quando ele diz, será tirado daquele que tem, aquele que tem será tirado e dá para aquele que tem mais. É justamente também nessa questão, porque aquele que se sacrificou mais e não cometeu mal, tem mais mérito, tem melhor um olhar do que aquele que cede. Então, é a balança bem fininha. Então, não adianta a gente achar em querer dar jeitinho, porque não. Como Dona Isabel falou, depois que você sabe, não tem história de dizer que não sabe, não, porque Deus sabe que tu sabe. E aí, acabou, o véu da ignorância caiu. E aí, meus amigos, está na questão até 641 do Livro dos Espíritos. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? O fato de eu desejar o mal tem o mesmo peso de eu praticar o mal? Tem duas situações aí, né? Tem duas situações. Eu posso desejar o mal e não praticar o mal por eu inibir, eu dominar esse desejo, ou eu posso desejar o mal e não praticar porque não tive oportunidade. Então, tudo depende de como eu vou agir nessa situação. Então, se eu tiver o desejo... Hein? A intenção, né? Se eu tiver o desejo de praticar o mal, mas eu digo, eu não vou fazer isso não é bom, não vai dar certo, não é tal, eu dominei, então eu tenho já um mérito aí de conseguir controlar os meus impulsos. Se eu disser, desejo mal, alimento aquele mal, mas não tive oportunidade, eu sou tão culpado como se eu tivesse cometido, porque eu não fiz porque eu não tive oportunidade. Eu vejo assim. Não tem muito o que acrescentar, são realmente essas duas situações. É aquela história, né? A ocasião faz o ladrão, quer dizer, faltou só a ocasião para você fazer isso, ou você apenas pensou, maquinou, mas nunca teve realmente a coragem para executar aquilo que estava na sua cabeça, né? São duas coisas muito diferentes, né? Então, se foi só a falta da oportunidade, então existe um peso bem maior do que aquilo que... Porque a gente pensar o mal, como a gente ainda pensa? Outro dia aqui em casa a gente conversava, falando alguma coisa nesse sentido, né? E eu disse, gente, até que esse pensamento já parou, mas eu lembro que muitas vezes eu já me coloquei em situações assim, às vezes eu estou parada, vamos supor aqui, um carro aqui em frente ao banco esperando alguma coisa, e aí eu ficava, gente, mas esse banco parece tão inseguro, eu acho que se uma pessoa viesse com uma arma, aí eu montava aqui todo um esquema de assalto aqui dentro da minha cabeça para aquele banco, por exemplo. E aí eu estava falando aqui em casa, perguntando assim, gente, será que isso é uma coisa ruim e tal? E ele se encaixa exatamente nessa situação, né? Uma coisa é você pensar o mal, não que eu desejasse aquilo, era apenas pensamentos negativos que às vezes a gente deixa dar vazão, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso a história do vigiar e orar permanentemente. Porque se você se deixa levar por pensamentos como esse, e eles se tornam muito corriqueiros, você começa a dar, tipo, porta de entrada para espíritos, né, que não vão te acrescentar, pelo contrário, né, vão te levar para outras áreas ou para fazer outras coisas que não vão te levar para esse caminho mais evoluído.
Tu tá te lembrando? Tu tá te lembrando daquela última vida, antes dessa, que tu era assaltante de banco. Olha, eu já me questionei muito. Eu falei, gente, mas que loucura, que pensamento maluco, porque hoje eu jamais teria coragem de fazer algo do tipo. Mas é incrível como muitas vezes, até que esses pensamentos diminuíram nos últimos tempos. Mas durante muito tempo, eu já me peguei pensando muitas coisas ruins nesses aspectos. E aí também vem uma outra coisa que também me faz pensar, eu acho, sobre isso. São as muitas notícias, né, que a gente assiste, ruins, os telejornais, os bastidores, né, assim, a gente tem jornais hoje que são só para falar sobre esse tipo de notícia. Então, quando você assiste e se conecta com aquilo, quando você se vê diante de uma situação, vou dar um exemplo que aconteceu hoje, ó, um exemplo menor, não foi um banco nem nada, mas hoje eu dirigindo, eu passei por uma senhora que ela estava na calçada, gente, assim, com o celular dela. Aí eu fiquei, gente, essa pessoa tá, tipo assim, vacilando, né? Porque vai passar uma pessoa numa moto ou numa bicicleta do lado dela, puxa esse celular, sabe, perdeu o celular. Mas é porque a gente talvez viva ainda num país, né, onde a violência ainda está um tanto quanto grande, e que eu, pelo menos, fico sempre ressabiada. Então, por exemplo, eu saio na rua, boto na bolsa o celular, não fico conversando, mesmo que dê vontade, mas eu não faço essas coisas, porque você já fica ali meio que estressado, esperando o pior. Então, a cabeça da gente meio que já está nesse negativo, no automático, né? E a gente precisa ter cuidado, porque se a gente se deixa levar por isso, eu começo a falar coisas do tipo, mas esse mundo está perdido, só morrendo todo mundo e nascendo de novo. Mas esse mundo parece que está ficando pior, quando nada disso é verdade. A gente vive num mundo melhor, a gente está num mundo mais evoluído, sabe? As coisas, na verdade, estão num progresso. Muitas coisas que antes não aconteciam, hoje estão, sabe? Muito mais fáceis. A vida da gente hoje não se compara à vida de quem viveu 100 anos atrás, gente, em todos os aspectos. Mas se a gente se deixa levar pelas notícias e pelo senso comum, a gente começa a dizer certos bordões, certas inverdades e acaba trazendo para a nossa vida aquilo como se fosse uma verdade absoluta, quando não é, né? E aí, essa situação é uma outra oportunidade da gente ver o quão fina, o quão tão calibrada é a balança divina, porque por mais que eu ainda pense no mal e talvez deseje o mal, mas esse trabalho de educação, de me conter, já tem um mérito e conta pontos para mim, diferente daquele que talvez não praticou, mas se beneficia pelo mal que alguém praticou, é mesmo que ele tivesse feito, porque ele está se comprazendo. Então, a gente vê, é mais uma oportunidade da gente ver o quão justa é a balança divina. Aí, meus amigos, dentro ainda dessa questão do mal, o homem foi para a guerra. E, lógico, lá na guerra ele cometeu atos que infringem as leis divinas. E aí, como é que fica a responsabilidade com relação a isso? Como é que, por mais... Estou partindo do princípio daquele que, aqui, né, a gente tem as leis que o jovem é obrigado a ir para a guerra, o país está em guerra, todo mundo tem que ir, tem que pegar em armas. Então, assim, não é porque a pessoa quer, não. Não é um que queira fazer... Não, a pessoa que está dentro ali daquela ideia de cumprir que determina, né? E lá está subordinado ao chefe maior, aquele que está comandando o exército e tal, e ele comete atos. Ele está ali, ou ele mata ou ele morre. E aí ele matou muitos, né? Como é que fica a responsabilidade dele perante a Deus com relação a esses atos? Bom, eu acho que essa situação ela cai na mesma dos atenuantes, né, do desconhecimento. Mesmo que você tenha um conhecimento, mas se você fez algo para salvar a sua vida, tem uma outra questão do Livro dos Espíritos que também fala sobre isso, que é quando fala sobre a mãe que comete um aborto para salvar a sua vida. Então, isso é totalmente compreensivo, né? Você manter, tirar a vida de alguém que ainda vai vir, digamos assim, que ainda não nasceu, para manter a vida de alguém que já está, né? Que já tem aí uma estrada. Então, existe sim um entendimento, uma compreensão de atos praticados nessa natureza. Obviamente que a gente precisa evitar ao máximo isso, né? Então, mesmo estando numa guerra e tudo mais, a gente vai tentar sempre
o máximo possível fugir dessa possibilidade de cometer um crime como esse, uma infração como essa. Mas, diante dessas circunstâncias, isso também acaba sendo atenuado. Eu estava querendo me lembrar aqui no nome de um filme, mas eu não consegui me lembrar, gente. Se alguém lembrar, escreve depois aqui nos comentários. Que fala sobre uma história de um professor que fez um experimento prático, inclusive, na universidade, onde ele dividiu a turma em 2 grupos e fez as pessoas pertencerem a esses grupos. E aí, no grupo A, por exemplo, essas pessoas tinham que andar de branco, o líder é o fulano de tal, eles tinham, sabe, viviam uma comunidade. E o grupo B andava com roupas de outras cores, tinha determinados comportamentos e tudo mais. E ele estava fazendo um experimento. No final do filme, o que acontece? Ele interrompe esse experimento. Por quê? Porque aquele experimento já estava extrapolando os muros e os limites da aula e da própria universidade. E aquelas pessoas já estavam se apoiando mesmo e se sentindo parte daquele grupo, a ponto de cometerem diversos crimes e infrações em benefícios daquele grupo, porque se achavam pertencentes àquele grupo. Então, tudo que aquele grupo decidia, eles também achavam que era uma decisão deles mesmos. E começaram a fazer um monte de coisa. E essa rivalidade que ele criou, essa tensão só para o momento da aula, ela se estendeu, e esse grupo realmente passou a ter uma rivalidade muito grande, que foi para muito além daquela sala de aula. E então ele comprovou com esse experimento que existe sim esse efeito, né, manada dos grupos, e que você muitas vezes se vê fazendo e cometendo muitos atos que você não cometeria sozinho quando você pensa no individual, mas quando você se sente parte de um grupo ou de uma coletividade, que você se sente na obrigação de defender aquelas pessoas, você é capaz de atos que você não faria quando você se vê só. Então, eu acho que isso mostra bem, né, que numa situação como essa, por exemplo, de uma guerra, em que você está ali, ou eu vou matar, ou eu vou morrer, ou eu vou salvar o meu país, e aí toda aquela ideia difundida dentro de você, você acaba realmente cometendo atos que você não faria. Então, existe um atenuante, sim, para isso, assim como nas outras circunstâncias. Essa doutrina ela é tão sábia, que ela traz algumas coisas tão interessantes para a gente, que o Livro dos Espíritos diz o seguinte: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. E aí venho para outra situação nessa situação. Dentro desse contexto de uma guerra, em tudo isso que Isabela falou, tem outro ponto interessante: a lei de conservação. Tá? Tem a lei de destruição e a lei de conservação. Tá? Ali está sendo destruída algumas coisas e conservando alguma coisa. O que mata, ele está preservando, está buscando conservar e preservar a sua vida. Tem 2 opções: ou ele mata ou ele morre. Então, ele prefere que ele conserve preservar a sua vida. Tá? Então, ali tem essa coisa. E aí tem outra coisa interessante nisso tudo, que eu vou lá para Jesus. Há de haver o instrumento para que a justiça de Deus aconteça, mas há daquele que serve de instrumento para a justiça. Então, tudo isso tem um contexto interessante, porque ali a justiça de Deus está operando. Nós somos instrumento para o nosso crescimento. Nós somos o instrumento um do outro. Então, por isso que o mal também existe, porque Deus utiliza esse mal. Eu sou o instrumento. Agora, eu tenho que escolher, eu posso escolher qual instrumento que eu quero ser. Eu posso ser o instrumento para que a Andréa pague os seus débitos. Eu posso ser o instrumento, tá? Mas também eu posso ser o instrumento para o bem de Andréa. Eu posso ser o instrumento para o mal, sendo uma pessoa chata, que faz tudo possível, critico ela, faço tudo isso, mas posso ser um instrumento diferente. Então, esse instrumento que nós somos, para que a justiça de Deus aconteça, muitas das vezes a gente é o instrumento do mal. E no caso de guerra, é isso ali onde está sendo, essa coisa está acontecendo. Então, e aí com Isabel, há atenuante em função de várias leis que estão envolvidas ali. Porque a lei, elas estão entremeadas entre todas elas, né? Todas as leis elas têm um propósito de estar uma sequência da outra. Então, ali eu vejo que é mais ou menos, só para completar os comentários de Isabela.
Rapidinho, André. Essa fala do Reinaldo me lembrou uma questão da doutrina espírita, mas que eu vou falar, na verdade, de uma frase do Pequeno Príncipe, que diz assim, que é um clássico, né, essa frase. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E a doutrina espírita, ela traz esse entendimento dessa frase, quando ela diz para a gente que nós somos responsáveis por todo o bem e todo o mal que a gente fez e que a gente fez outra pessoa praticar. Então, a responsabilidade não é só sobre, eu fiz, eu cometi tal coisa, mas eu também influenciei. Então, o meu exemplo, as coisas que eu falo, as coisas que eu induzo alguém a fazer, a depender do contexto daquilo ser bom ou ruim, aquele atenuante também recai para mim, sobre a responsabilidade do que aquela pessoa fez. Então, por exemplo, se alguém um dia se suicidar por minha causa, por influência minha, como a gente às vezes já viu aqui, infelizmente, alguns suicídios coletivos que líderes religiosos coordenaram, porque diziam que as pessoas iam alcançar o nirvana, isso, aquilo, outro. Então, essas pessoas que foram responsáveis pelas mortes de tantas outras, ainda que ela não os tenha matado diretamente, mas a responsabilidade recai sobre elas, né? Isso, é importante lembrar. E no caso aí da guerra, do exemplo que a gente trouxe, a responsabilidade maior é daquele que declarou a guerra no chefe de Estado, enfim. Lógico que aquele que está lá, por ele ser um instrumento, ele também tem a sua responsabilidade, mas não vai ser muito mais atenuada do que aquele que declarou a guerra, porque está na mão dele de declarar ou não a guerra, e a responsabilidade dele de arrastar todos esses a contragosto a fazer atos que eles, ao contrário até a sua própria índole, mas ali pelo aquele efeito manada tão bem explicado por Isabela, eles acabam cometendo. Da mesma forma, seguindo o exemplo do aborto, na nossa lei, me corrijam, se não me engano, é só a mulher ainda, né? A mulher e, digamos lá, o médico e tal. Enfim, mas na balança divina é o pai que não apoiou, de repente, a família que expulsou a moça de casa, é a enfermeira, é todos aqueles envolvidos que poderiam ter impedido aquele ato vão ter sua responsabilidade. Talvez a menos que sofra foi justamente a mulher que abortou, porque por todo esse contexto que ela viveu, talvez foi a única alternativa dela. Aos nossos olhos, aqui na lei, ela é a principal, mas na balança divina talvez ela seja a menos, porque todo esse outro contexto são mais responsáveis do que ela, para a gente ver o quão é fina a justiça de Deus perante essas situações. E aí, meus amigos, a gente já chegando para o final, a gente vê, então, que não basta não praticar o mal, né? A gente, aí, o bem. Basta a gente só desejar praticar o bem ou a gente vale mais a gente praticá-lo? Ou só basta o desejo do bem? Ele tem o mesmo peso de praticá-lo? Não, a doutrina espírita, ela fala para a gente que não basta só... assim, porque às vezes a gente pensa assim, então basta eu não fazer mal para fulano e tudo mais, então já está tudo ok? E aí a doutrina espírita deixa claro, não basta não praticar o mal, é preciso praticar o bem sempre na medida das suas forças. É muito claro isso. Então, isso já deixa, assim, muito, assim, sabe, assim, olha, é evidente, eu não posso só me eximir, ficar aqui assistindo, mas eu não fiz mal nenhum para fulano. Sim, mas fulano estava lá se afogando, estava lá em dificuldades, estava lá passando por um momento difícil. Mas eu não fiz nada para ocasionar isso. Tipo, ele se colocou naquela situação só. Sim, mas você estava lá do lado de fulano, você não fez nada para ajudar? Você não estendeu a mão, você não ajudou ele naquela dificuldade? Isso já é o mal. Então, o entendimento da doutrina espírita é, todas as vezes que eu me omito de fazer o bem, eu já estou fazendo mal. Então, é interessante, muito legal isso, porque fica muito claro que só existe uma alternativa, praticar o bem. Todas as vezes em que eu corro dessa alternativa, eu já estou fazendo mal. Então, a omissão, o ficar em cima do muro, o fechar os olhos para determinadas situações, tudo isso já implica eu estar fazendo mal. Então, não existe aquela história de coluna do meio. Eu preciso sempre me posicionar, eu preciso sempre agir. Aonde? No bem, no amor, sabe? Esse é o caminho que me leva a Deus. Então, esse é o caminho que eu preciso buscar. Todas as vezes que eu me omito ou que eu faço qualquer coisa contrária a isso, eu já estou praticando mal. A doutrina é muito
clara nesse ponto, muito clara. Não fazer o bem já é um mal. Eu vou reforçar aqui, você vai estar dizendo o seguinte, que Jesus disse que faça ao outro o que gostaria que fizesse para você. Então, a partir da hora que eu tenho que fazer para o outro eu não gostaria de receber o bem, eu não gostaria de ser ajudado num momento difícil, eu não gostaria de alguém me socorrer, então, por que eu não faço? Então, bem aí a gente mata também essa situação. Porque esse é o propósito da vida. O propósito da vida é para que a gente trabalhe em conjunto, em unidade, todo mundo com um propósito único, que o propósito de todos nós é o propósito único, de atingir a perfeição, todo mundo junto. Né? O que Jesus disse? Que nenhuma ovelha confiada a ele se perderia. Tá? Então, esse é o propósito. Então, se ele está dizendo que é para isso, é porque nós ajudamos ele a pastorar essas ovelhas. Né? Então, a gente precisa realmente praticar o bem. Não adianta só eu pensar e fazer o bem, se eu pensar, não adianta. Pensar não vai dar. Pensar e fazer o mal e não fazer é bom. Agora, pensar e fazer o bem e não fazer é ruim demais. Então, precisamos pensar e praticar no limite das nossas forças. Aí tem uma coisa interessante que a Isabela falou. No limite das minhas forças. Não adianta eu querer fazer mais do que posso, porque também não é bom. Que eu vou o quê? Eu vou me fragilizar. Eu vou pegar tudo que eu tenho e dar para os outros, vou servir de carga para outra pessoa. Não, eu tenho que dar aquilo que eu posso dar, do meu tempo, da minha saúde, dos meus bens, eu vou dar aquilo dentro do limite das minhas forças. Então, é muito importante que a gente não ultrapasse esse limite, porque a gente pode complicar a vida até de outras pessoas. Né? Exato. Então, com isso, a gente encerra. Alguém acha que a gente deixou de falar algo? Então, só gratidão, meu querido amigo Reinaldo. Eu que agradeço mais uma vez esse trabalho hoje aqui. O nosso amigo Raimundo está passeando, ele agora é turista, só querendo passear e tal, mas é assim mesmo. Mas que Jesus ilumine ele, que ele não demore a voltar. Paz no coração de todos e até a próxima, meus irmãos e amigos. Isabela Martins. Bom, gente, um prazer sempre estar aqui. Sentimos falta do nosso amigo Raimundo, espero que ele esteja aqui conosco na próxima, falando sempre, né, sobre essa doutrina tão maravilhosa e consoladora. Até a próxima. Eu também só gratidão por mais uma vez a gente estar aqui reunidos, buscando trazer conhecimento e ajudar não só vocês, como a nós mesmos também, aprimorar o conhecimento e utilizar na nossa caminhada. Até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho